Tu estás aqui, Espírito de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Eu lerei com você do verso 1 até o verso de número 6. E diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga comigo: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Você pode se assentar, que Deus abençoe a porção da sua palavra. Senhor Jesus, eu te peço que venha sobre nós mais uma vez nesta manhã, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração segundo as nossas necessidades, Pai. O Senhor conhece todas as coisas. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha nessa manhã derramar da sua graça, do seu favor, sobre as nossas vidas de forma poderosa, que nós possamos ser cheios do Espírito de vida e paz, para glorificarmos ao nome de Jesus em nossos próprios corpos, em nossa vida, em o nome de Jesus. Aleluia. O texto que nós lemos fala do apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus falando através do apóstolo Paulo, sobre uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito de adoção, segundo o Espírito de santidade. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito da capacidade do ser humano de se relacionar com Deus. Há uma capacidade em nós de nos relacionarmos com o Santo de Israel. Há uma capacidade em nós de correspondermos à expectativa do Criador. A criação correspondendo à expectativa do Criador. Eu fui criado, você foi criado com uma expectativa no coração de Deus. Nós não fomos criados acidentalmente. Nós fomos criados propositalmente. Não foi um acidente cósmico que me gerou. Não foi um acidente do universo que de repente transforma moléculas em átomos e átomos em células, e de repente começa uma evolução, e eu de um girino viro um macaco, e do macaco eu viro gente. Você foi criado propositalmente. Você foi criado, irmão, irmã, para ser a imagem de Deus. A Bíblia diz: para ser a imagem do Senhor. Deus os criou, macho e fêmea os criou, para um propósito, para manifestar-se em nós a glória de Deus,
Preste atenção aqui em mim para você entender quem você é em Deus. Deus criou um ser chamado ser humano. Neste ser humano, Ele criou um vazio proposital, chamado de vazio eterno, nessa região do ventre do homem. Esse vazio só pode ser preenchido pelo eterno. Nada mais preenche esse vazio. Amores não preenche, riquezas não preenche, realizações não preenche, sonhos não preenche, mentiras não preenche, ilusões não preenche. Somente o Santo de Israel preenche. Somente o Eterno preenche isso no homem. Todo ser humano tem isso, não importa se ele é ímpio ou crente. Ele tem esse vazio. A diferença está em que o crente é suposto ser cheio. O que você acha que a Bíblia quer dizer em ser cheio do Espírito Santo? É quando você dá vazão ao Eterno preencher esse vazio aí dentro de você. Todas as vezes, eu vou te dar uma dica nessa manhã. Todas as vezes que você sentir uma angústia dentro da sua alma, isso não é ausência de bens materiais, isso não é ausência de atenção, isso não é estresse do dia a dia, isso é a ausência do poder de Deus. Eles dizem, a doença do século, depressão. A doença do século é uma angústia depressiva imensa, por causa do estresse da urbanidade, não é. Ou do urbanismo, não é. A ausência do poder de Deus. Se você é alguém que está aqui nesta manhã, que tem andado angustiado, depressivo, oprimido, isso é a ausência do poder de Deus. E eu venho nesta manhã profetizar sobre a tua vida, haja poder de Deus. Que o poder de Deus preencha a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos criados seres relacionais. Seres que foram criados para se relacionar. Seres que foram criados para que o Espírito de Deus agisse através desses seres. Para que o Espírito de Deus pudesse entrar dentro de nós e pudesse agir através de nós. E você só vai entender isso se você conhecer as Escrituras. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, que o Senhor nos fez participantes da natureza divina. Diga natureza divina. Mas quando eu olho para mim, eu enxergo uma outra natureza. Eu enxergo uma natureza terrena. Eu enxergo uma natureza pecaminosa. Eu enxergo em mim uma natureza que me atrai pelas coisas e os prazeres deste mundo. Mas eu fui convidado para ser participante da natureza divina. Diga mais uma vez, natureza divina. Quando Deus me criou e quando Deus te criou, Ele criou a mim e a você para nós nos relacionarmos, para nós sermos um, em unidade de propósito, em unidade de espírito, para que eu pense as coisas que estão no coração do meu Pai, para que eu pense as coisas que estão no coração de Deus, para que eu ande segundo o pensamento do Espírito, que é capaz de discernir o pensamento do meu Deus. Pois a Bíblia diz, ninguém sondou a mente de Deus a não ser o Espírito Santo, que sonda a mente de Deus e revela para o homem. Você quer conhecer mais a Deus? Então se relacione com o Espírito Santo. Você quer conhecer mais a Deus? Chegue-se mais perto do Espírito de Deus. Consagre a tua vida, esvazie-se de você mesmo, consagre a tua vida para você saber mais sobre Deus e conhecer os mistérios de Deus. Quando você faz isso, querido, então você está se relacionando com Ele. Não existe outra forma de você se relacionar com Deus a não ser se aproximando dEle,
se entregando a Ele, vivendo uma vida no Espírito. Diga: vida no Espírito. A proposta de Deus para mim e para você é viver uma vida no Espírito. Nós temos a tendência a sermos carnais, é próprio do ser humano. Desde que o pecado entrou no mundo, nós ficamos tendenciosos à carnalidade. Então, aquele vazio que nós sentimos, ou aquela angústia que nós sentimos, nós temos a tendência de querer identificar ela com coisas da terra. E aí nós sofremos mais. Porque esse vazio nós atribuímos ao esposo, ou à esposa, ou ao filho desobediente, ou ao pastor ausente, ou ao irmão indolente. Você pode ter, amados, um monte de justificativas para dizer esse vazio que você sente, mas não existe outra coisa a não ser a ausência do poder de Deus. Verifique, amado, o quanto que você anda se consagrando. E quando eu falo consagrando, amado, não é apenas vindo à igreja, mas é o que os teus olhos têm visto. Oh, Jesus, o que os teus ouvidos têm ouvido, Senhor, o que a tua boca tem falado, o que as tuas mãos têm feito, aonde os teus pés têm te levado. Consagração, amado, é voltar-se completamente para Deus. Consagração é você, amado, se entregar a Deus de tal maneira que você possa obter o Espírito de Deus. Diga comigo: obter o Espírito de Deus. O que é isto? Obter o Espírito de Deus. É quando eu, amado, sou transformado em toda a minha maneira de viver, de pensar e de falar. É quando o Santo de Israel vem sobre a minha vida. É quando eu conquisto o coração de Deus de tal maneira que o seu Espírito vem sobre mim e me possui. Você entende isso? Amém? Viver de tal maneira que o Espírito Santo venha e me possua por completo. Alguém pode dizer: pastor, mas eu tenho medo. Jesus advertiu aos seus discípulos: pode um pai, se um filho lhe pedir um pão, ele dar uma pedra? Se pedir um ovo, dar um escorpião, ou um peixe, dar uma serpente? Tem um pai que faria isso? Não. Se vós, sendo mal, saber das coisas boas aos seus filhos, quanto mais aqueles que pedirem o Espírito Santo ao Senhor, Ele te dará o Santo sobre a tua vida. Não tem erro. Se você estiver buscando o Espírito Santo de Deus, não vai vir outra coisa. Às vezes as pessoas, amado, quando elas não conhecem, quando elas não têm intimidade, quando elas não são acostumadas a se relacionar com Deus, elas começam a sentir alguma coisa no espírito, ou no seu corpo, ou na sua alma, e elas ficam com medo, e aí elas param. Quer dizer, eu sei lá o que é isso? Busque o Espírito Santo de Deus. E não cesse de buscar, não pare de clamar. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Eu quero que você saiba que existe uma possibilidade de uma vida santa. Há uma possibilidade de você viver uma vida em santidade. E essa única possibilidade é você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe outra possibilidade de você viver uma vida santa sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, amado, ele não opera no acomodado. O Espírito Santo de Deus, ele não vem e ele não batiza aquele que não busca. Não, ele só se relaciona com quem está interessado em relacionamento, com quem está interessado em intimidade. Talvez você tenha um projeto de vida que não inclua isso. Eu quero te convidar a mudar de mente nesta manhã.
Talvez você tenha um planejamento de vida que não inclui em você ser cheio do Espírito Santo. Talvez dentro do seu planejamento de vida está em você crescer profissionalmente, está em você crescer emocionalmente, talvez está em você crescer em tantos aspectos, mas não inclui no plano em você ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar nesta manhã que a partir de hoje você vai incluir no teu plano em ser cheio do Espírito Santo de Deus, e isso passar a ser uma prioridade em tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, igreja, que a prioridade da sua vida a partir de agora vai ser cheio do Espírito de Deus. Por onde você andar, o que você fizer, aonde você chegar, o Espírito de Deus vai ser uma prioridade. Prioridade cotidiana. Prioridade diária. Ser cheio do Espírito de Deus. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Ai, pastor, mas eu estou triste. Não importa, a minha prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos substituir essa tristeza, nós vamos suprir em o nome do Senhor Jesus e substituir todo o mal-estar. Nós vamos suprir e substituir todo sentimento contrário pela presença do Espírito de Deus. Nós vamos suprir isso. Você entende isso, amém? Ser cheio do Espírito de Deus, essa será a prioridade das nossas vidas. Eu quero convidar você, igreja, a colocar isso como uma prioridade na sua vida. Ser cheio do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero tocar os céus. Eu quero tocar os céus e eu quero ser tocado pelo Espírito de Deus. Eu não vou mais viver uma vida vazia. Eu vou viver daqui para frente cheio de Deus. Eu tenho colocado isso como alvo diante de Deus todos os dias da minha vida. Viver uma vida cheio do Espírito de Deus. Eu não aceito viver um dia da minha vida sem sentir a presença de Deus. Eu não aceito viver um dia da minha vida sem ser cheio do Espírito de Deus. Prioridade da minha vida é ser cheio do Espírito de Deus. Para isto, você tem que matar a tua carne. Para isso, você precisa morrer. Você precisa permitir se deixar ser extraído de você mesmo. Diga ao seu irmão: se deixe extrair de você mesmo. Isso vai doer. Diga para o teu irmão: isso vai doer. Ser extraído de você mesmo, isso vai doer muito, igreja. Porque ser extraído de você mesmo requer sacrifício. Ser extraído de você mesmo. Escute uma coisa que me dá temor. Apocalipse capítulo de número 3. Deus fala a respeito das cartas às igrejas, 2 e 3. E ele vai falando a respeito das cartas às igrejas. Ele começa por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele vai falando por todas as igrejas. Mas sabe qual é uma das coisas que ele faz, que ele fala antes de falar com essas igrejas? Ele sempre diz: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Antes dele falar qualquer coisa, ele diz: eu sei quem você é. Eu conheço as tuas obras. Você pode, amado, até se pintar de santo. Você pode se vestir de santo. Você pode fazer o que você quiser, mas ele sabe as suas obras. Ele te conhece, e é exatamente isso que ele quer extrair de você. Coisas que nós fazemos na escondida, coisas que nós fazemos no nosso segredo,
os nossos pecados de estimação. Ele quer extrair tudo isso. Tem pessoas que convivem com o pecado de estimação, que estão grudados com eles, de tal maneira que eles já nem se incomodam mais de ter aquele obstáculo. Mas isso, amado, não permite você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser extraído de você mesmo é deixar Deus arrancá-lo do lugar de comodismo aonde você está vivendo e vir para o sacrifício. Que o Espírito de Deus se derrame sobre você nesta manhã, aleluia, e comece a fazer na tua vida uma obra de inclusão. Que o Espírito de Deus comece a fazer em cada um que está aqui nesta manhã uma obra de inclusão. O Espírito de Deus está operando aqui. O Espírito de Deus começar a fazer em mim e em você uma obra de inclusão. Incluir você na natureza divina e incluir a natureza divina em você. Trazer uma transformação, não superficial, mas uma transformação real e profunda, verdadeira. Uma transformação, querida igreja, aonde o humano vai desaparecer. Você está preparado para o humano que está em você desaparecer? Por quando você estiver, amado, disposto, então venha aos altares. Enquanto você não estiver, não venha. Porque o Espírito de Deus desses últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. O Espírito de Deus diz, amado, que nos últimos dias Deus vai passear na terra. A Bíblia diz, nos últimos dias Deus vai passear no meio dos homens. Isso não é uma metáfora, isso é uma verdade. E Ele vai usar homens e mulheres que estiverem cheios do Espírito de Deus. Eu creio, amado, que nós somos a última geração da terra. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Não fique assustado. Mas nós somos. Você não tem tempo mais a perder, a não ser se lançar em Deus e dizer: eu quero ser cheio do teu Espírito mais e mais. Eu quero andar, Senhor, na tua presença, como se eu não vivesse mais aqui. Os grandes homens de Deus que fizeram grandes sinais e prodígios aqui na terra, eles viviam aqui na terra como se não vivessem mais aqui. Esse é o grande desafio para mim e para você, viver aqui como se não estivesse mais aqui. Eu quero desafiar você a ter esse comprometimento e esse comportamento com Deus, viver como se não estivesse mais vivendo aqui. Viver, amado, como se já estivesse vivendo nos céus. Como assim? Isso é possível? Sim, porque você pode ser levado a uma atmosfera de glória mesmo estando em carne. Você pode ser levado a viver numa atmosfera de intimidade, de relacionamento com Deus, mesmo estando nessa carne. Você pode, amado, hoje entregar completamente ao Espírito de Deus a sua vida e ser cheio desse Espírito Santo de Deus. Mas segundo o Espírito. Como você tem vivido a sua vida? Qual tem sido o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Você tem falado com Ele? Você tem caminhado com Ele? Você tem ceado com Ele? Você tem, amado, tido revelações dEle? Você tem, amado, acordado com Ele, dormido com Ele, andado com Ele? Qual tem sido o teu relacionamento com o Espírito Santo? O que é que você está esperando para desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo? Você está esperando
Alguém entregar uma profecia para você começar a andar com Ele? Você está esperando o milagre que você está esperando para poder começar a andar com Ele? Tem pessoas que vivem de milagre em milagre, né? Acontece um milagre, a fé aviva, a pessoa fica fechado com Deus. Dura até o milagre passar. Necessita de outro milagre. Jesus disse: uma geração adúltera e hipócrita me pede milagres, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal da ressurreição. Ah, querido, eu vou chegar lá, na ressurreição. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Verso 2. Por que esse texto está dizendo isso? Me livrou. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Diga, me livrou. Diga, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei, querido, ela não pode me libertar. Era impossível que a lei me libertasse, visto que ela está enferma na carne. A lei, ela só aponta para a morte. A lei, ela só aponta para o sacrifício. A lei do Espírito e de vida aponta para o sacrifício e ressurreição. Entendo o que eu estou te dizendo. Viver uma vida religiosa perante a lei só aponta para a morte. Porque a justiça da lei está vinculada na vítima. A justiça da lei, ela só é plena se o sangue da vítima for derramado. É assim que era a lei. A lei só se cumpria quando o sacrifício era feito. Por isso, de dia e de noite, as pessoas se preocupavam em que sacrifício trariam no dia seguinte. Que sacrifício estaria diante do altar. E a Bíblia diz que de manhã e à tarde os sacerdotes sacrificavam um sacrifício contínuo. Pela manhã eles retiravam a cinza do altar e tome mais sacrifício. Mas a lei só aponta para o sacrifício e para a morte. Porque a lei é finita, mas o Espírito de vida é infinito. O Espírito de vida aponta para o sacrifício e para a ressurreição. Então, quando eu morro para mim mesmo, então quando eu entrego em sacrifício, eu começo, amado, a absorver a vida de Deus. Ah, se você entendesse o que é isso. Você viver aqui, amado, absorvendo o Espírito de Deus, absorvendo, sendo cheio de vida. Cada dia mais, amado, sendo cheio de vida. Cada dia mais sendo cheio de vida. Se por um lado o meu corpo animal está morrendo e sendo sacrificado, o meu espírito está sendo ressuscitado com Cristo e eu estou sendo cheio de vida. Por um lado eu estou morrendo, por outro eu estou vivendo. E é isso, amado, esse desafio de viver aqui na terra todos os dias da minha vida. Por um lado eu estou morrendo, mas por outro lado eu estou vivendo. E essa vida compensa essa morte, porque essa vida tem ressurreição para a minha vida, porque essa vida me faz vivo na presença de Deus, me faz fluir, amado, nos lugares celestiais, me faz andar numa outra dimensão que o homem comum não consegue andar, que o homem carnal não consegue andar. A Bíblia diz que a pessoa espiritual, amado, discerne todos e de ninguém é discernido. O homem espiritual discerne tudo e a todos, mas ninguém consegue discernir o homem ou a mulher espiritual, porque ele vive numa outra dimensão, porque ele vive num outro patamar, porque ele vive num outro nível de relacionamento com Deus. É eu e Deus, Deus e eu.
Enquanto a igreja não entender isso, a igreja será carnal. Enquanto a igreja não entender isso, vai ficar no cai e levanta. E uma hora cai e não levanta. Enquanto a igreja não entender isso, vai ficar flertando com o santo e o profano. Enquanto a igreja não entender isso, a igreja vai ficar flertando com Deus e com o mundo. Tem saudade de Deus, vem e conserta. Tem saudade do mundo, vai e entorta. É uma constante. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ou melhor, é inconstante. Mas o homem cheio do Espírito de Deus, ele é levado num nível diferente, sabe por quê? Porque todo dia para ele tem ressurreição. Porque todo dia tem vida e paz. Diga, vida e paz. O Espírito de vida e paz. Ele vive em paz e vive em vida. Flui algo sobre a vida dele, amado, que é diferente do que flui na vida dos outros. Nos outros flui uma angústia, um vazio, uma depressão, um estresse, um rancor. Mas na vida do que flui vida e paz, amado, ele vive numa outra dimensão. As pessoas olham para ele e dizem, esse camarada não se preocupa com nada. As pessoas olham para ele e dizem, esse cara é doido. Porque ele discerne tudo e a todos, e de ninguém é discernido. Porque ele é espiritual. Espírito de Deus está te convidando nesta manhã para mudar seu estilo de vida. Não sei se teu irmão vai gostar de ouvir isso, mas diz para ele, mas diz com gosto, diz assim, o Espírito de Deus está te convidando a mudar o teu estilo de vida. Pastor Maurício não está pregando isso porque ele quer ver uma igreja cheia. Pastor Maurício está pregando isso porque Jesus está voltando. Pastor Maurício está pregando isso porque no céu só entra um povo selecionado. No céu não entra pecado e não entra pecadores, só santificados, pecadores remidos. Mas vivendo uma vida em pecado não entra. É por isso que eu estou pregando isso para você. A minha preocupação não é se você vai ter muito ou se você vai ter pouco. A minha preocupação não é se você vai ser rico ou se você vai ser pobre. A minha preocupação é se você vai para o céu. Aliás, se você continuar lendo o capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, o que poderá me separar do amor de Cristo? Continua lendo o capítulo para você ver. Será que é a morte? O perigo? A espada? Coisa do presente? Coisa do futuro? Anjos? Principados? Não. Nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Porque eu vivo num outro plano de vida. Enquanto todos estão aqui, você está vivendo aqui, num outro plano de vida. Pode até parecer, é um fracassado, é um pobre, não tem dinheiro, não tem status. Meu plano de vida é outro. Meu plano de vida é outro. Meu plano de vida é outro. Ao ponto que você pela manhã recebe preocupação e morte, eu recebo ressurreição e vida. Paz. Paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. A lei aponta para o sacrifício e para a morte. Mas Cristo Jesus, amado, veio mudar isso. Sacrifício e ressurreição. Diga sacrifício e morte. Diga sacrifício e ressurreição. O que a lei não podia fazer é que o sacrifício, uma vez imolado, ele não voltava a viver. Sabe o que foi imputado na vida de Abraão? É que a Bíblia diz assim, em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Abraão cria que ainda que Isaac morresse, e ainda que ele queimasse Isaac, da cinza Deus o levantaria, porque prometeu que ele seria uma santa semente. Homem cheio do Espírito. A igreja, eu vou te dizer, ou você consagra ou você vai ficar para trás. Porque o que Deus tem para fazer nesses últimos dias, querido, Ele vai fazer.
Querendo você ou não, acompanhando-me ou não, Deus vai fazer. Eu posso te profetizar que o que Deus, você vai se assombrar com o que Deus vai fazer. Irmãos, escute o que eu estou te dizendo. Você vai se assombrar com o que Deus vai fazer nesse lugar. Espírito de vida e ressurreição. Sabe qual é a coisa mais linda? Se você entender isso, querido. Mas querido, isso aí tem que ser uma revelação, porque tem que descer o seu coração. Ficar só no seu intelecto, amado, você só vai aprender mais uma coisa. Mas se descer no teu coração, você vai mudar o teu estilo de vida hoje. Escute. Quando um homem está cheio, quando uma mulher está cheia do Espírito de vida e ressurreição, porque ele já morreu para Cristo. Aliás, o verso 36 do capítulo 8 fala o seguinte: por amor a ti, morremos todos os dias. Somos entregues à morte todo o dia por amor a ti. Sacrifício, ressurreição. Que exercício, sacrifício, ressurreição. Todos os dias eu tenho que morrer para poder ressuscitar. Presta atenção. A experiência que você teve com Ele ano passado não serve para esse ano. A experiência que você teve com Ele semana passada já não serve para essa semana. Maná pro dia seguinte cria bicho. O maná só podia ser guardado, amado, da sexta para o sábado. Caso contrário, se deixasse do sábado para o domingo, amanhecia com bicho. Maná pro dia seguinte cria bicho. A experiência de ontem só serviu para ontem. Não fica segurado no que você já viveu. Seja, amado, incansável numa busca. Quando o Espírito de vida e ressurreição está em alguém, esse alguém sai, amado, impondo as mãos sobre as pessoas. E sabe o que elas recebem? Vida e ressurreição. A pessoa está lá na UTI morrendo, recebe o quê? Vida e ressurreição. A pessoa está lá na cadeira de roda, você vai e impõe as mãos, a pessoa recebe vida e ressurreição. O casamento está morrendo, o sentimento está acabando, recebe imposição de mão, vida e ressurreição. O Espírito de vida trabalhando. Isso faz a igreja ser uma igreja viva. Isso faz a igreja ser um organismo vivo. Onde não tem vida e ressurreição, a igreja vai morrendo, definhando, os membros vão tudo murchando. Às vezes daqui de cima você não vem aqui de cima, né? Então não dá para você perceber. Mas daqui de cima às vezes dá para perceber os irmãos murchando. Eu profetizo espírito de vida e ressurreição. Eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã. Espírito de vida e ressurreição. E cantar abaixo, me canta lá. Viver uma vida na carne, amado. A pessoa não se sujeita. A pessoa não se sujeita à lei de Deus. Apóstolo Paulo diz aqui no verso 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque só conhece a morte. A lei do pecado, amado. Qual é o salário do pecado? Morte. E o dom gratuito de Deus? Vida eterna. Vida eterna. Uma vida que vive segundo o Espírito, amado. É uma vida, queridos, que se sujeita a Deus. Ele morre todos os dias. Ele se entrega à morte todos os dias. Sabe por quê? Porque ele sabe, o Espírito de vida me ressuscita. Isso é tão sério, querido. Estou falando, amado, de não viver somente esse momento aqui dentro da igreja. Eu estou falando, amado, de viver uma vida sujeita ao Espírito de Deus.
Deus. Eu estou falando de viver uma vida costumeira, de se relacionar com Deus. Uma vida costumeira de buscar a face de Deus, ser cheio do seu Espírito. De beber da fonte das águas vivas todos os dias. Beber da fonte. Beber da fonte das águas vivas todos os dias. Ser lavado pelas águas purificadoras todos os dias. Viver às margens do rio de Deus, diz o Salmo 1. Plantado à margem dos teus rios, Senhor, que dá fruto, fruto do Espírito, vida frutífera. Diga para o teu irmão: vida frutífera. Vida frutífera. Talvez, amado, você esteja achando que você está vivendo uma vida infrutífera, e é bem verdade que talvez você esteja, mas é porque você não está plantado junto aos ribeirão de muitas águas. Porque se você estiver plantado junto ao ribeiro de muitas águas, você dá fruto, as tuas folhas não secam. Mas não são assim os escarnecedores. As suas folhas secam e são levadas pelo vento e não dá fruto. Mas viver uma vida arraigada no Espírito, uma vida plantada no Espírito, uma vida, amado, que você vive salmodiando, como diz o apóstolo Paulo, cantando o tempo todo ao Senhor, falando em línguas em tempo todo. Uma vida no Espírito, salmodiando, cantando, em mistério, o tempo todo em mistério, meditando na promessa, meditando na palavra. Mas isso precisa ser, para você mergulhar nas profundezas de Deus, nas profundezas contidas em mistérios, diz a palavra. Precisas, querido, dessa morte ser uma morte sacrificial. Não pode ser uma morte acidental. Diga para o teu irmão: não pode ser morte acidental. Diga: tem que ser morte sacrificial. Isso fala de uma entrega. Isso fala, amado, de uma entrega. Eu não vou morrer por causa da circunstância, eu vou morrer porque eu quero morrer. Eu não vou morrer porque foi imposto sobre a minha vida que eu morra. Eu vou morrer porque eu quero entregar. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz isso. Jesus disse assim: eu entrego a minha vida, ninguém toma ela de mim. Eu de bom grado a dou, ninguém consegue arrancá-la de mim. Porque eu vou viver para Deus e não para mim mesmo. Vida sacrificial. Escuta o que eu estou te dizendo, querido. Não põe no piloto automático, não. Olha aqui para mim. Vida sacrificial é uma vida de entrega voluntária. Olha aqui para mim. Você acha que pecado para a carne é ruim? O resultado do pecado que é ruim. Mas o pecado, toda modalidade de pecado dá prazer. Você tem que renunciar voluntariamente. Você entende isso, amém? Me diga uma modalidade de pecado que não dá prazer na carne. Me diga uma. Não tem. Eu, para não pecar, eu tenho que renunciar o prazer da minha carne. É um sacrifício. Por quê? Porque eu sei, eu morro para o mundo, mas eu vivo para Deus. Eu morro para o mundo, mas eu vivo para Deus. Somos entregues à morte todo dia. Todo o dia. Olha o que diz aqui o verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Por quê? Porque eu sei que há uma ressurreição. Jesus, ao se entregar ao Pai, ele diz: eu sei, Deus, a minha vida eu entrego em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode me ressuscitar no terceiro dia. A minha vida eu dou, porque eu sei, você tem vida para mim. Comece a viver, amado, uma vida no Espírito. Não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você vai viver uma vida de vida e paz. Você precisa se tornar ou voltar a ser sensível ao Espírito de Deus. Se tornar ou estar sensível à presença do Espírito de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Quando chegar aqui na igreja, chegue numa expectativa. O Espírito de Deus está aqui. E eu quero detectá-lo aqui. Eu quero identificá-lo aqui. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero identificá-lo. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero me relacionar com Ele. Quantas vezes você canta canções e nem sente o que você está cantando? Canções vazias. Quantas vezes você ministra e nem sabe o que ministrou? Quantas vezes você volta para casa e não sabe nem que texto foi lido nas Escrituras? É alguém que não está sensível, que não está em busca. Eu não sei o que você precisa do Espírito de Deus, mas nessa manhã você pode dizer: me enche, Espírito Santo. Nessa manhã você pode dizer: Deus, eu renuncio à carne, eu renuncio ao mundo, porque eu sei, o Senhor tem um plano espiritual, onde eu posso alcançar todas as riquezas da glória de Deus. Os mistérios me são revelados, eu sou cheio do Espírito de Deus. Comece nessa manhã, querido, a renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. Às vezes as pessoas vivem de um jeito, querido, que parece que elas nem creem mais nisso. Às vezes as pessoas vivem de um jeito, amado, que parece que elas que são os senhores da vida e da morte. Quando na verdade, querido, nós somos dependentes de Deus. Eu preciso do Espírito de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito de vida. É um sacrifício voluntário. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você nessa manhã.